Revista Brasil TVT vai conversar hoje com Luiz Zanin, que é jornalista, crítico de cinema e que às sextas-feiras participa do Bom para Todos aqui na TVT com a Thalita Galli. Mas antes de falar com o Luiz Zanin, vamos ouvir o trecho do discurso do nosso cineasta lá em Cannes. I would like first to thank the festival once again for the invitation. A while ago, at the height of the pandemic, I was afraid that this moment of sharing a film in cinema would be left behind. This moment so essential of being together, crying, laughing, vibrating, all the magic that films provide. The happiness of being here with you today is therefore even greater. Mariner of the Mountains is an intimate film, perhaps my first film. The film I've always dreamed of making and only managed to realize many years later. The love story between my parents has inhabited my imagination since I can remember, and somehow turning into a film is what brought me to cinema. But I must remember that while we are here, hundreds of thousands of Brazilians are dying due to the absolute disregard of this fascist government in conducting the pandemic. Brazilian democracy is in a critical condition, breathing on life support. It seems that talking about Brazil today is like talking about a loved one who is between life and death. Urgent action is needed to stop this government whose greatest feature is to destroy and kill deliberately. In addition to the more than 500,000 deaths due to the coronavirus disease, we have many other lives lost as a direct result of this genocidal administration. As with authoritarian governments, artists, science, and public universities are the first to be affected. Brazilian cinema and its huge production chain are facing the challenge of surviving in this scenario. Cultural production across the country is almost completely paralyzed in a calculated act of destruction imposed by the federal government. Making Mariner of the Mountains, I came into contact with the atmosphere of the 60s, both in revolutionary Algeria and in Brazil, which resisted the dictatorship. I'm not talking about nostalgia here. I'm talking about vitality, about the capacity to dream. Going back to that moment showed me how being able to think about the future is something that cannot be denied. I hope that this film somehow helps us get in touch with this need. We need to dream our future again with joy and fury. Thank you. Luiz Zanin, boa noite para você. Obrigado por atender aí nosso convite aqui do Revista Brasil TVT. E antes de fazer a minha primeira pergunta para você, eu vou lembrar para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual que este áudio era um áudio em inglês e vinha a legenda para quem vê na TVT no YouTube. Portanto, o ouvinte que está acompanhando o Revista Brasil TVT pela Rádio Brasil Atual ficou um pouco perdido, mas é um discurso feito pelo cineasta Karim Aynous no Festival de Cannes. E agora vamos falar com o Luiz Zanin, que vai falar para a gente repercutir todo esse discurso e o filme do Karim Aynous. Luiz, boa noite para você, obrigado mais uma vez. Eu queria que você repercutisse aí para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, esse discurso emocionado do Karim Aynous no Festival de Cannes, falando sobre o filme Marinheiro das Montanhas. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. É um prazer estar aqui com vocês, com o nosso público aí. Eu fiquei muito tocado pelo discurso do Karim. Rolou um vídeo aí do discurso dele pela internet, principalmente pelo fato de ser o Karim um cara assim, um cineasta fantástico, que eu acompanho muito a carreira dele, tem filmes maravilhosos, né? Madame Satã, O Céu de Sueli, são filmes maravilhosos, sabe? E eu estou muito curioso para ver esse filme dele. Infelizmente eu não fui para Cannes, esse filme que ele passou lá eu não conheço, mas ele é um cara famosíssimo mundialmente, porque ele já foi premiado com A Vida Invisível. Ele ganhou um dos prêmios principais do próprio Festival de Cannes, no último festival presencial de Cannes, que foi de 2019, né? Então ele é muito conhecido lá. E essa fala dele teve uma repercussão muito grande, porque tem esse peso mesmo
de uma pessoa que é muito considerado, um artista que é muito considerado, tanto pelos filmes dele, como pela postura ética que esses filmes transmitem, né? E que fez questão de, naquele momento, que é um momento de festa mesmo, né? Você tá no principal festival de cinema do mundo, é uma caixa de ressonância assim, espetacular, ele se lembrar, olha, nós estamos aqui festejando, estamos felizes de estar aqui, mas não podemos esquecer do nosso país, com 500 e tantas mil mortes, boa parte provocadas pelo descaso governamental, né? Pelo negacionismo, pelo boicote à vacinação. Tudo isso foi colocado assim para um público internacional e que seguiu aquilo com muita emoção, como a gente nota pelo vídeo, com a atenção que o discurso dele recebeu, né? E a comoção que aquilo provocou, né? A gente que viaja para o exterior, em festivais de cinema, em outros eventos culturais, a gente sabe que existe um carinho mundial pelo Brasil, que andou desgastado nos últimos anos pela disfarçatez diplomática, inclusive, com que o Brasil passou a tratar mal parceiros comerciais e parceiros culturais tradicionais, né? Passou a hostilizar, falando bobagens, né? E uma política maluca, negacionista. O país perdeu muito em credibilidade, mas existe esse fundo mesmo de admiração pelo Brasil, pela nossa cultura, né, pela maneira como a gente vê a vida, e que isso foi desgastado. E então, ver esse país entregue a esse governo genocida comove muito a opinião pública mundial. Então, eu acho que foi muito importante esse discurso do Karim lá, de levantar essa bandeira mesmo, que nós temos que mudar esse estado de coisa, porque nós não merecemos estar na situação em que estamos. E eu acho que isso foi feito, como eu falei, numa caixa de ressonância poderosa que é o Festival de Cannes, que tem mídia no mundo inteiro seguindo esse festival. Zenin, o uso de locais de festival, de premiações para fazer protesto, não é exatamente uma novidade. Eu quero lembrar, inclusive, da MIT, a Mostra Internacional de Teatro, que é uma mostra muito importante que acontece na cidade de São Paulo, que há alguns anos houve o Manifesto em Legítima Defesa, que denunciava o racismo, por uma coincidência, eu estava lá no dia que foi feito esse protesto no Teatro Municipal. Desde a Semana de Arte Moderna de 22, negros não ocupavam o espaço do palco do Teatro Municipal. E quero lembrar que no Festival de Cannes, em 2016, Kleber Mendonça Filho e o elenco de Aquários também denunciavam, vejam vocês, o golpe de 2016, o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Minha pergunta para você é a seguinte, Zenin, afinal, arte e política se misturam, devem se misturar? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu acho que se misturam inevitavelmente. Eu não consigo, na minha maneira de conceber não apenas o cinema, como qualquer arte, eu não vejo nenhuma separação possível. A arte não nasce num espaço isolado, não nasce na estratosfera, não nasce no abstrato. Ela tem suas raízes na sociedade onde nasce, naqueles momentos históricos onde ela nasce, com as contradições históricas presentes. Tudo isso se expressa na própria obra artística. Então, eu acho extremamente importante que, especialmente em situações de crise, em situações limites, como essa que a gente está vivendo agora no Brasil e em outros países do mundo também, talvez não com a mesma intensidade que a gente vive, porque, convenhamos, a gente está diante de uma pandemia desse tipo, com um tipo de governo como esse, é muito azar, né? Mas, enfim... eu acho que nesses momentos, eu acho que o artista
tem essa obrigação ética de não apenas através da obra dele, mas através da palavra dele, que é uma palavra, em geral, uma palavra influente, uma palavra que tem condição de sensibilizar as outras pessoas, de levar esse tipo de preocupação para os outros. É o que fez o Karim Yanus. O Karim Yanus hoje nem mora no Brasil, ele está radicado na Alemanha, mas ele é um brasileiro, ele tem a preocupação com o seu povo e ele fez muito bem de trazer isso aí. Você lembrava, Maria Tereza, das manifestações de 2016 que foram feitas pela equipe do filme do Kleber Mendonça Filho, que hoje, no atual festival de Cannes, ele é jurado, ele é colega do Spike Lee nesse festival que está se desenrolando agora. E em 2016, quando estava havendo aquele processo de golpe contra a presidenta Dilma, a equipe de Aquários, que era o filme do Kleber, que estava concorrendo no festival de Cannes, fez um ato público também lá, que teve uma imensa repercussão. E para responder, para qualificar essa resposta sobre a relação das artes com a política, eu me lembro que naquele ano, vocês sabem que eu sou jornalista e repórter de cinema também, eu acompanho bastante os festivais de cinema do Brasil e alguns no mundo também, na época que a gente viajava, né? Então, naquele ano, eu tive a oportunidade de ir a vários festivais de cinema pelo Brasil, 2016, Festival de Gramado e de Brasília, que são os mais conhecidos, mas também outros vários festivais em diversos pontos do país, e em todo festival que eu fui, havia manifestações contra o golpe, puxadas por cineastas, atores, atrizes, as equipes técnicas dos filmes. Quer dizer, isso não passou em branco, nós não fomos capazes de evitar o golpe, nós não tivemos força para isso, mas nós não nos rendemos. Nós, jornalistas, e a classe artística se manifestou o ano inteiro. E esse protesto em Cannes foi extremamente significativo, porque teve uma repercussão mundial, saiu nos principais jornais do mundo, saiu da imprensa francesa, na imprensa norte-americana, em vários jornais de outras partes do mundo, conscientizados de que estava havendo um processo golpista no país. Então, eu acho que a gente deve também essa denúncia, essa divulgação a uma iniciativa de artistas que compreendem muito bem a sua responsabilidade social em momentos difíceis como esses que nós estamos vivendo agora e como aqueles que nós vivemos em 2016. Com certeza. Agora, Zani, você que é jornalista, especializado em cinema, repórter de cinema também, fala pra gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, a importância que tem o Festival de Cannes, a sua simbologia em nível mundial, porque vários artistas, muitos deles cineastas considerados independentes, começam a despontar lá em Cannes, né, por essa simbologia que Cannes representa. Então, traz para a gente, para os nossos telespectadores da TVT e da Rádio Brasil Atual, o quão Cannes, o Festival de Cannes é importante para o cinema. Olha, Cosmo, a gente tem, no circuito de festivais mundiais, você tem 3 grandes festivais. Você tem os 3 europeus. Você tem o Festival de Berlim, o Festival de Cannes e o Festival de Veneza. O mais antigo é o Festival de Veneza. O mais politizado é o Festival de Berlim. Mas o mais midiático, aquele que tem maior repercussão, é o Festival de Cannes. Eu já cobri o Festival de Cannes. Aquilo é o seguinte, você vai lá na cidade de Cannes, naturalmente, na Riviera Francesa, e a cidade respira cinema. A cidade fica em função do cinema. Né? Você tem várias mostras. Você tem a mostra principal, que é a mostra cujo prêmio principal é a famosa Palma de Ouro. O Brasil só ganhou a Palma de Ouro uma vez na sua história. Foi em 1962, com o filme O Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte. Nós nunca mais ganhamos esse prêmio principal, que é o prêmio mais badalado do circuito de festivais mundial. Né?
O Festival de Cannes, ele se equilibra entre o glamour, né, as mulheres com seus vestidos maravilhosos, os homens com seus telos, os carrões. Então, um grande momento é a chegada dos atores e atrizes das equipes dos filmes no palácio dos festivais, o Palais, então que tem a subida daquelas escadarias, do tapete vermelho. É um momento de grande glamour. Mas, ao mesmo tempo, o Festival de Cannes, ele privilegia muito a arte cinematográfica, a qualidade cinematográfica, a arte, a ousadia, as inovações. Então, é um festival muito importante. E é um festival que acabou sendo, entre esses três que eu falo, que são os mais importantes, Cannes é aquele que tem maior repercussão. Os jornais do mundo inteiro cobrem o Festival de Cannes de maneira presencial, em tempos normais, e agora estão cobrindo do jeito que é possível, porque o Festival de Cannes está esse ano sendo presencial, mas nem todos os jornais dos países enviaram os seus correspondentes. Em geral, são milhares de jornalistas. É difícil até você mandar matéria, escrever matéria, entrar na sala de imprensa é uma verdadeira aventura. Entrar na sala das coletivas de imprensa é uma verdadeira proeza. Entendeu? Então, é extremamente cansativo. Você começa a ver filme às 8h30 da manhã, né? Para um pouquinho para o almoço. Em geral, tem as coletivas de imprensa logo depois dos filmes. Você tem que escrever, você tem que mandar matérias para o Brasil. Nesse caso, para nós temos o privilégio que o fuso horário é favorável para nós, porque a Europa está 4 ou 5 horas à nossa frente. Então, a gente descansa, porque o fechamento do jornal, sendo às 4 horas da tarde, você pode mandar matéria quase até de noite. Então, a gente tem esse benefício, mas é difícil você encontrar um lugar para escrever, uma rede de computador para você plugar o seu computador ou para você mandar fotos. É bem complicado, mas é um cansaço muito recompensador. É um cansaço muito legal porque você vê muito filme, você vê muito diretor de cinema importante, muito ator, muita atriz importante. É um festival muito legal. E é o festival, insisto mais uma vez, aquele que repercute mais. Quem ganha a palma de ouro está feito da vida. Né? E tudo o que acontece no Festival de Cannes tem um amplificador mundial através da imprensa que está lá presente. É isso que acontece também com as manifestações políticas. É quase um Elas selo têm de... esse megafone aí. Exato. É quase uma chancela, um selo de qualidade, né? Esse tipo de festival, não adianta. Exatamente. É muito difícil chegar a ele. É muito difícil chegar a ele. Já um filme estar concorrendo já é um prêmio. Sim. E aí queria justamente falar das representações brasileiras, porque tem um filme, Medusa, da Anita Rocha da Silveira, que fala sobre o extremismo religioso na era Bolsonaro. E você viu, né, Zanin? Conta pra gente. Esse eu vi, foi o único dos filmes brasileiros que lá estão que eu vi, porque a produtora me mostrou uma cópia e eu pude ver esse filme. Eu adorei esse filme, ele é muito contemporâneo a tudo que está acontecendo com a gente, e principalmente dessa questão do fundamentalismo religioso e de suas repercussões políticas, né? A gente tem uma história de uma moça que vai para um colégio neopentecostal, né? E existem grupos de mulheres e grupos de homens que se incumbem de zelar pela moral da cidade. Então, por exemplo, eles saem à noite em espécie de milícias neopentecostais para punir os pecadores. Né? Então, as mulheres que são pecadoras, as mulheres que têm um comportamento que eles entendem que não é adequado, elas são agredidas e, no limite, elas são deformadas fisicamente para não voltarem a pecar, para não voltarem a contaminar a sociedade. Quer dizer, o filme, na verdade, é um pesadelo, é uma distopia do que acontece quando as religiões, quando o fanatismo religioso assume as esferas do poder e tem assim a capacidade de influenciar na vida das outras pessoas, não do seu próprio rebanho de fiéis, mas das outras pessoas que não têm nada a ver com isso e que são punidas
porque são consideradas desviantes. Isso lembra muito bem um determinado país, não nos lembra? Com Não sei certeza. não sei se vocês se lembram, logo no começo do desgoverno Bolsonaro, que a ministra dele, a Damares Alves, Sim. ela chegou e ela falou uma frase assim que é bastante significativa. Ela falou: estava na hora da igreja governar. É. Quer dizer, como se nós não vivêssemos numa república em que existe a separação entre Estado e a sociedade, né? Quer Exatamente. dizer, que a religião pudesse se apoderar do Estado e, em nome dele, impingir ao resto da sociedade todas as suas crenças e o seu sistema de valores. Na marra. Acabando com o Estado laico, né, Zanin? Totalmente. Né? O Estado Acabando laico com não o existe. Estado laico. Né? Exatamente. Então, esse filme trata desse assunto. Trata desse assunto de uma maneira muito talentosa, assustadora e de ótima qualidade estética. Falando. Muito legal. Fiquem de olho nesse filme quando ele chegar aqui para vocês assistirem. Com Não sei quando é que certeza. estreia. Com certeza, Medusa. Maravilha. Eu vou pegar a vez do Cosmo, porque você falou de ministério. Desculpa, Cosmo. É que Vamos você falou de ministério e eu tenho que te perguntar sobre a figura do secretário da Cultura, com status de ministro, Mário Frias. Eu queria saber um pouco da sua avaliação dos últimos acontecimentos, especialmente a fala racista dele. Você cobrindo a cultura, acompanhando, sendo um especialista na área, jornalista especialista na área, qual que é a sua avaliação sobre a figura do Mário Frias numa pasta tão importante, sendo racista? Pois é, você pega a atuação da agora Secretaria Especial de Cultura e você nota o seguinte, que existe uma estratégia de desestruturação da cultura. Né? A cultura brasileira, isso é o Karim Ainus fala, num dos trechos da fala dele em Cannes, ele fala exatamente disso, quer dizer, da paralisia da atividade cultural. Então, nós estamos vivendo, particularmente na área do cinema, que é a área que eu estou mais próximo, nós estamos vivendo um tipo de paralisia semelhante à que ocorreu no governo Collor, no começo dos anos 90, quando o Collor extinguiu todos os órgãos de sustentação do cinema, a Embrafilme, Fundação do Cinema Brasileiro, Concine e tal, e que ocasionou uma paralisia no cinema brasileiro de alguns anos. Né? Praticamente alguns filmes só foram feitos naquele começo de governo Collor. Perdão. E o cinema brasileiro custou alguns anos para se recuperar depois. Eu acho que nós estamos num processo de desconstrução cultural também semelhante ao que aconteceu do governo Collor. Nós não temos ainda a dimensão dos efeitos dessa paralisia cultural, porque nós estamos vivendo num tempo excepcional de pandemia. Nós não sabemos o que teria acontecido se a pandemia não tivesse ocorrido. Mas eu tenho a impressão que nós vamos sentir os efeitos dessa desconstrução e desse aparelhamento das instituições culturais por pessoas que nada têm a ver com a cultura, né? Porque a cultura é algo de humanístico. Ela é crítica. Ela critica a sociedade, critica os costumes, no sentido de fazer as sociedades evoluírem. E essas pessoas que estão ocupando esses postos chaves hoje, veja o caso da Fundação Palmares, por exemplo, é outro exemplo, né? São pessoas que estão lá para destruir essas instituições, para destruir os objetivos dessas instituições, né? E elas, às vezes, posam de pessoas que pertenceriam ao meio artístico e compartilhariam de alguns valores desse meio artístico, né? E, de vez em quando, cometem atos falhos e se revelam quem verdadeiramente são. É o que aconteceu com o Mário Frias, né? E que depois
tentou se desmentir, tentou dar voltas no assunto. Hoje mesmo, creio que é na Folha de São Paulo, no caderno ilustrado da Folha de São Paulo, tem um artigo muito bom, não vou me lembrar o nome do autor, em que mostra todo o pensamento racista estruturado por trás da afirmação dele. Né? Então é absolutamente preocupante que a gente tenha ocupando postos de importância na área cultural brasileira pessoas com esse tipo de valor, com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de miopia, né? É realmente uma situação terrível. E eu vejo que a hora que a gente conseguir se livrar desse governo, a gente vai levar ainda algum tempo para desaparelhar essas instituições que são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do país como nação, né? E que estão totalmente contaminados por esse tipo de gente, que está lá para jogar contra, para destruir, não estão lá para construir coisíssima nenhuma. Você viu o negócio da Fundação Palmares? O cara expurgou a biblioteca de obras que ele considerava que eram indevidas, não podiam estar lá, né? Quer dizer, é um expurgo ideológico, né? Como é que uma pessoa que faz um expurgo ideológico pode chefiar uma entidade cultural da importância da Palmares, por exemplo? É algo surpreendente. Agora, Zanin, como é que o mundo do cinema está encarando todo esse momento vivido atualmente no Brasil? O que você pode falar para a gente sobre essa questão, esse panorama? Olha, Cosme, está encarando com muita preocupação. A gente ainda tem filmes brasileiros chegando, mas que são filmes, muitas vezes, que foram feitos antes que os efeitos desse desmanche acontecessem. Entendeu? Eu acho que a preocupação maior são sobre os efeitos que a gente vai sentir a partir talvez já do próximo ano e dos anos seguintes, porque você sabe que um filme de longa-metragem ele leva alguns anos para ser feito muitas vezes, né? A pessoa tem que partir de uma ideia, tem que escrever um roteiro, tem que reunir uma equipe, tem que entrar num esquema de financiamento. O cinema é uma arte muito cara, é diferente se eu for escrever um poema, se eu for escrever um romance. No limite, eu preciso do meu computador, se eu não tiver computador, pode ser uma folha de papel e uma caneta. Eu escrevo, né? O cinema é uma arte, em geral, cara. Ela foi barateada já, ela se barateou em relação ao que era passado, porque os novos meios tecnológicos permitem que se faça uma produção mais modesta. Então, isso beneficia muito o cinema independente. A quantidade de filmes mais baratos que chegaram às telas é muito grande nos últimos anos, porque você pode fazer com câmeras digitais e tudo mais. Isso já barateou, mas ainda assim é uma arte cara, é uma arte que depende de equipe. E não basta só você ter um filme pronto, ele tem que ser apresentado, ele tem que chegar aos cinemas, ou ele tem que chegar aos streamings, às plataformas de streaming. Tudo isso depende de uma série de questões econômicas que estão sendo totalmente corroídas e paralisadas. Então, a classe cinematográfica está vendo com muita preocupação isso aí. As pessoas estão tendo que sobreviver, estão conseguindo sobreviver, muitas vezes em plataformas de streaming, estão dirigindo séries para Netflix e para outras plataformas. E isso tudo é válido, é ótimo, né? As pessoas se mantêm em atividades e fazem coisas de qualidade. Mas o cinema, os filmes de longa-metragem, aqueles filmes principalmente os filmes mais autorais, os filmes mais críticos, os filmes que envolvem assim uma elaboração maior, esses aí realmente estão com muita dificuldade para serem feitos. Então, eu acho que nós vamos ter um problema assim sério para os próximos anos, e isso avaliem vocês. O cinema brasileiro, depois daquele processo de destruição do governo Collor, ele se reconstruiu, foi o processo que a gente chamou de retomada do cinema brasileiro, e nós chegamos nos últimos anos a uma produção média, mais ou menos de 130, 150 longas-metragens por ano. Uma frase muito conhecida que define muito bem a nossa situação. Diz o seguinte: o cinema brasileiro ele é estrangeiro em seu próprio país.
Mas, de qualquer forma, nos últimos anos, a gente vinha chegando em quantidade maior ao circuito, tendo mais público, chegando muito aos circuitos dos festivais internacionais. O Festival Brasileiro tinha uma presença maior nos circuitos internacionais. Enfim, estava vivendo um bom momento que teria que ser melhorado, teria que ser aperfeiçoado, e aí nós sofremos esse baque. Então, é uma grande preocupação da parte de toda a comunidade cinematográfica e da parte da crítica que se preocupa com o cinema brasileiro, entre a qual eu me incluo. E com esse sinal de alerta, vou agradecer demais a participação do jornalista Luiz Zanin, crítico de cinema e super parceiro nosso aqui na TVT, porque é colunista do Bom para Todos. Zanin, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer participar, um abraço para vocês, beijão, beijo para todo mundo que está acompanhando a gente, cuidem-se e até a próxima. Até a próxima. Até, abraço. Tchau.